Bem pessoal, aqui é o Wagner com mais uma videoaula aí, tá? Hoje eu vou falar aí sobre estatística, dar uma introdução aí para a gente resolver as questões do Enem com facilidade. Estatística, a gente vai ver que é um dos assuntos aí que sempre está caindo no Enem, tá ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai conhecer as medidas aí de tendência central e depois as medidas aí de dispersão. Praticamente só é isso aí que cai no Enem, tá ok? Então vamos lá. Medidas de tendência central seriam aí as médias, né, a moda e a mediana, tá? A gente vai entender por que aí quando a gente estiver vendo aí os exemplos, tá? Então médias se resume aí na média simples, né, a média aritmética, e a gente vai ver aí o que seria a média ponderada, tá? E medida de dispersão a gente tem aí a variância, e em seguida a gente vai ver aí o desvio padrão, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos dar aí um exemplo de média, né? Como está calculando a média aí, tá? Então observe, um determinado aluno teve as seguintes notas em uma prova de matemática no ano 2005. As notas foram aí 7,5, né? 9, 9 e depois 9,5, tá? Então tem essas quatro notas. Sabendo disso, determina aí a média dessas notas. Então observe, a média nada mais é do que a soma, tá? A soma desses valores dividido pela quantidade, tá? Então você vai somar todos os valores do conjunto. Então aqui no caso a gente tem 4 valores dividido pela quantidade, tá? Então tem aqui, ó, essa soma dividida por 4, porque a gente tem aí 4 valores, tá? Se tiver 5 valores, né, 5 números aqui, 5 elementos, você vai dividir por 5, tá ok? Então essa é a média aritmética, é a dita média aritmética, tá ok? Então fazendo essa soma aqui no numerador e dividindo por 4, o que é que a gente vai ter? Então faz essa soma aqui, ó, 7,5 mais 9 mais 9 mais 9,5. Então essa soma aí, tá? Dividindo por 4, você encontra aqui 8,75, tá? Então observe, pegar aqui a soma, ó. Então você soma daí 7,5 mais 9 mais 9, depois mais 9,5, tá? Então você pega essa soma, que no caso dá 35, e divide por 4, tá ok? Então vai dar aí 8,75. Então 8,75 aí seria a média aritmética dessas notas, tá ok, pessoal? Então é isso aí. Olha que coisa interessante. Observe aqui que o 9, a parcela 9, apareceu duas vezes, tá? Então aqui está uma representação aí indicando que o 9 apareceu duas vezes, tá? Então é justamente a operação aí de multiplicação, né? Então aqui, ó, tem duas vezes o 9, indicando que o 9 apareceu duas vezes. Então isso aqui é o que vai ser, digamos assim, a consequência da média aritmética, né? Média aritmética aí simples, seria a média ponderada, tá? Onde uma das parcelas vai aparecer aí mais de uma vez, tá? Essa quantidade de vezes que a parcela está aparecendo, no caso duas, é o que a gente vai chamar aí de peso, tá? Então vamos ver um exemplo aí mais na frente. Então observe, Ana participou de um concurso, onde foram aí realizadas provas de português, matemática, biologia e história. Essas provas tinham peso de 3, 3, 2 e 2 respectivamente, ou seja, a prova de português tem peso 3, a de matemática também tem peso 3, biologia tem peso 2 e história aí vai ter peso 2, tá ok? Sabendo que Ana tirou 8 em português, 7,5 em matemática e 5 em biologia e 4 em história, qual foi a média aí que ela obteve? Então observe, ele agora deu peso, né? Então aparentemente parece aí que a gente está tratando aí de uma questão diferente, mas na verdade isso nada mais é do que, mais uma vez, a média aritmética, tá? Então ela é chamada de ponderada porque vai ter esses pesos, mas a gente já viu que o peso nada mais é do que a quantidade de vezes que cada parcela aparece, né? No caso aqui, sabendo que Ana tirou 8 em português, então ó, como tem peso 3, então ele está me dizendo que a nota 8, a parcela 8 está aparecendo 3 vezes, tá? A parcela 7,5, que foi em matemática, também está aparecendo 3 vezes. A parcela 5 está aparecendo aqui 2 vezes. E o 4 de história está aparecendo aí também 2 vezes, tá? Então no total a gente tem quantas parcelas? 3 mais 3, 6. 6 com 2, 8. Com 2, 10. Então no total a gente vai ter aí 10 parcelas, tá? Então ela é chamada de ponderada apenas porque tem aqui esses pesos, tá? Toda vez que tiver média ponderada vai ter os pesos. Mas na verdade, você observa que a média ponderada nada mais é do que uma consequência da média aritmética, tá ok? Então vamos lá. Então resolvendo aí, o que é que a gente tem?
Então tem aqui a média ponderada, né? No caso aqui a gente já viu que o 8 está aparecendo 3 vezes, que é o peso, né? Então vou pegar cada nota e multiplicar pelo seu respectivo peso, tá ok? Então 8 vezes 3 mais 7,5 vezes 3 mais 5 vezes 2 mais 4 vezes 2 dividido aí pelo somatório, tá ok? Então fazendo essa continha, né? Primeiro vou fazer esses produtos. Então eu tenho aqui 8 vezes 3, 24, 7,5 vezes 3 dá 22,5, 5 vezes 2 dá 10 e 4 vezes 2 dá 8, tá? Esse somatório aqui no denominador dá 10. Então fazendo essa soma aqui em cima no numerador e dividindo por 10, tá? O somatório aqui no numerador dá 64,5, dividido por 10, basta apenas aí derrocar a vírgula, né? Apenas uma casa decimal, que no caso dá 6,45. Então a média aí, né, dessa aluna, da Ana, seria aí 6,45, tá ok, pessoal? Então observe, ó, média ponderada é um caso particular da média aritmética, tá ok? Não precisa estar memorizando muita coisa. Então vamos lá. Observe também que esse somatório existe também algumas letrinhas que simbolizam, não representam esse somatório. No caso seria essa letra grega aqui, sigma, tá? Então observe, isso aqui que eu fiz aqui é um modo resumido de simplificar essas coisas usando essa letrinha, tá? Os matemáticos sempre estão inventando símbolo para resumir as coisas. Tipo, a gente viu aqui, ó, 3 mais 3, como tem duas parcelas, né, iguais a 3, a gente pode representar com 2 vezes 3. Então inventou a multiplicação para resumir parcela aí, né, para resumir somatório de parcelas iguais. Então a gente depois inventou potenciação para resumir produto de números iguais, né? E assim foi, tá ok? Fatores iguais. Então observe, aqui eu tenho sigma, né? Então sigma significa somatório, onde está variando aqui de 1 até 4, tá? Então vou pegar aqui no caso 4 parcelas, né? 4 parcelas onde cada uma vale esse produto aqui, ó. Chamou aqui de PI vezes XI, tá? Então é isso aqui, ó. Tá? Cada PI vezes XI é isso. Então aqui tem 1, tá? Quando o I é 1, quando o I for 2, vai dar esse produto aqui, ó, 7.000 vezes 3. Quando o I for 3, 5 vezes 2. Quando o I for 4, 4 vezes 2, tá? Então aqui tá me dizendo apenas que eu vou pegar, né, esse produto aqui, né, variando aqui de 1 até 4. Ou seja, eu vou ter 4 parcelas, né, que são essas daqui, ó, do numerador. E embaixo, no denominador, eu tenho aqui, né, eu tenho aqui os PI, né, que seriam os pesos, tá? Variando de 1 a 4, ou seja, eu tenho 4 pesos, tá ok? Fazendo essa continha, né, essa continha aqui vale 64,5, e embaixo aqui o somatório dos pesos vale 10. Então dividindo aí 64,5 por 10, a gente chega aí a 6,45, tá ok, pessoal? Então aqui é só para você ter ciência, né, quando você tiver diante de uma questão que tiver esse símbolo, você já sabe o que significa somatório, tá? Então vamos lá. Mais uma definição aí, né? Então a gente já viu média, né, que tem a média aritmética, a ponderada, onde a ponderada é consequência da média aritmética, tá? É um caso particular. E agora a gente tem a moda, né? A moda é bem interessante, tá? Então observe, a moda o que é? É a medida de tendência central, que consiste aí no valor observado com mais frequência, tá? Em um conjunto de dados. Então é uma definição simples, né? Observe que moda, né, você pode associar aí, uma maneira de você associar o conceito, né, é realmente associar a moda, né? Então você vê alguém com a roupa, né, que está sendo usada com muita frequência, então diz, essa roupa está na moda. Então é uma maneira aí de você associar aí a definição, não esquecer da definição, tá ok? Então moda é muito simples da gente achar moda, né, já que não envolve cálculo, é apenas você observar qual o valor que está aparecendo mais vezes, tá ok? Então vamos lá, um exemplo disso. Ó, se um determinado time fez 10 partidas, tá? E nessas partidas ele fez a seguinte quantidade de gols, né? Então teve em uma partida aí 3 gols, na outra 2, em outra aí não fez gol, tá? E assim foi. Então tem essa quantidade aqui, esses dados aqui, tá? Que representam aí a quantidade de gols. Então pergunta, qual é a moda desse conjunto? Então moda é o valor que está aparecendo mais vezes. Então você vai ver aqui, ó. Então você observa que o 3 está aparecendo quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então quando você observar esse conjunto, você vai ver que o 3 é o elemento que aparece mais vezes, tá? Logo, a gente tem aí que a moda é justamente o 3, tá ok, pessoal? Então, moda muito simples, né? Não precisa calcular, apenas observar, tá? Você vai ver qual é o elemento que aparece mais vezes, tá ok? Então, observa agora. Mais um exemplo aí, ó. Dada aí as alturas, né, de
de um determinado grupo de pessoas, né? Onde uma tem 1,82 m, a outra 1,75 m, a outra 1,65 m, a outra 1,58 m, a outra 1,70 m. Aí pergunta qual é a moda, tá, desse conjunto de dados. Bom, pessoal, nesse caso, quando você observar, você vai ver que não tem nenhum valor, né, que está sendo repetido, ou seja, não tem nenhum valor que aparece mais com maior frequência. Logo, nesse caso aqui não existe moda, tá ok? Então não temos nenhum, como não temos nenhum valor, né, que aparece mais vezes, então a gente não tem moda, tá ok? Bem, agora vem a próxima definição aí, tá? Mediana, né? O que seria mediana? Tá? Então mediana aí, né, mais um exemplo aí de medida de tendência central, que indica aí exatamente o valor central de uma amostra de dados, tá ok, pessoal? Então vamos lá, observa aí. Dado que as notas de um determinado aluno em um determinado semestre sejam essas de aqui, né, 4, 5, 7, 4 e 7, determina a mediana. Pessoal, toda vez que pedir para achar a mediana, a gente vai seguir dois passos aí bem simples, vamos dizer assim, né? Então, primeiro passo, o que é que a gente tem que fazer? Colocar os valores em ordem crescente ou decrescente, tá? Então, sempre prefiro colocar em ordem crescente. Então, você vai pegar os dados, geralmente os dados vão estar todo aí embaralhado, tá tudo misturado, e você vai ter o trabalho de colocar em ordem crescente. Então, vamos fazer isso, tá ok? Então, observe, colocando aqui esses dados em ordem crescente, eu tenho aí que o menor é 4, em seguida tem o outro 4, depois vem o 5, depois um 7, outro 7, tá ok? Então, eu tenho aqui que o 5, observe, quantos elementos eu tenho aqui, ó? Tenho 5 elementos, tá? Então, tem uma quantidade ímpar de elementos, e você observa que o 5 é justamente o valor central, tá? Então, observe, a mediana indica exatamente o valor central, logo o 5 é a mediana, tá ok, pessoal? Então, como a quantidade de valores é ímpar, né? Então temos que o 5 é a mediana, né? Como é ímpar, então o que é que a gente vai fazer? Colocamos uma quantidade par de um lado, no caso 2 elementos, uma quantidade par do outro, 2 elementos. Então você tem essa simetria, tá? Então você tem um número realmente que está no centro, tá? E onde do lado direito dele tem uma quantidade de elementos que é igual à quantidade de elementos do lado esquerdo, tá ok? Então aí quando a quantidade de elementos aí é a quantidade ímpar, então fica fácil aí de você achar o valor central, né? Vai existir um valor central e esse valor central é a mediana, tá? Então a mediana aqui nesse exemplo é o 5, tá? Então também é bem simples achar a mediana, né? Vamos mais um? Então observa aí, ó, dado esse conjunto de dados, tá? Qual é a mediana dessa amostra, tá? Desse conjunto de dados. Então observe, primeira coisa que a gente tem que fazer, colocar em ordem crescente, tá? Por sorte, observe, os valores já estão em ordem crescente, né? Não está misturado, né? Então, observe, 1, 2, 3, 5, 7, assim vai, né? Já está em ordem crescente, tá ok? Então, vamos ao passo 2. O que é que acontece? Aqui, quando você contar a quantidade de elementos, você vai ver aí que tem 10... quantos elementos tem? Vamos contar, né? Então, observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 e 10, tem 10 elementos, tá? Então essa amostra possui 10 valores, 10 elementos. Assim temos que os valores 5 e 7 são os centrais, tá? Então você observa, pessoal, como tem 10 elementos, então o que é que a gente vai fazer? Olha a maneira esperta da gente tentar achar os elementos centrais, né? Observe se essa amostra tivesse muitos elementos, né? Então ia ficar meio complicado, né? Ou demorado no caso. Então observe, ó, como tem 10 elementos, eu vou fazer o quê? Como é a quantidade par, então vou tirar, eu já sei que quando é a quantidade ímpar, só vai existir um número que vai ser o número central, que é a mediana. Quando é a quantidade par, eu já sei que vai existir dois números centrais. Então, como eu sei que vai existir dois números centrais, então vou tirar esses dois. Então, observe, tem 10 elementos, tirei 2, ficou 8. Esses 8 elementos eu vou distribuir para o lado direito e para o lado esquerdo, em igual quantidade. Então, 8 dividido por 2 dá 4. Então, logo, vou ter 4 elementos no lado direito, ó, e 4 elementos no lado esquerdo, tá ok? Então logo eu sei que o quinto e o sexto termo são os valores centrais, tá? Então quando a quantidade de elementos é par, a gente sabe que vai existir dois elementos centrais, então a mediana vai ser justamente a média aritmética desses dois elementos centrais, tá? Que no caso aqui é o 5 e o 7, tá ok, pessoal? Então logo eu tenho aí que a mediana é a média aritmética dos dois elementos centrais, né? Então, eu tenho aqui, como eu tenho dois elementos, 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6, né? A gente já sabe que a média é a soma das parcelas dividida aí pela quantidade de parcela. Como eu só estou pegando dois elementos,
Então vou dividir por 2, então a mediana dá 6, tá ok? É isso aí. Então observem que para achar a mediana a gente tem que temos apenas dois casos, que é quando a quantidade de elementos é ímpar ou quando a quantidade de elementos é par. Se a quantidade de elementos é ímpar, então existe um valor central, esse valor central é a mediana, tá? Se a quantidade de elementos for par, então vai existir dois valores centrais, então logo a mediana é a média aritmética desses dois valores, tá ok? Então simples assim, tá? Vamos agora aí ver as medidas de dispersão, interessante, né? Que são duas, quais são? Variância e desvio padrão, só isso que tem no Enem, tá? Então vamos lá, vamos pegar um exemplozinho aí. Considere que um grupo de alunos tenha tirado as seguintes notas em uma determinada matéria, né? Tá aqui as notas. Então ele tirou 2, depois tirou 3, depois tirou 3 de novo, 4, 5, 6 e assim foi. Então vamos determinar aí a variância e o desvio padrão, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Observe, primeiro, a gente vai ver mais na frente que o desvio padrão depende da variância, tá? Então primeiro vou calcular a variância. O que é que a gente vai fazer para calcular a variância? Primeiro vamos calcular a média. Então, depois de todos esses cálculos, a gente vai tentar enxergar a definição de variância e a definição aí de desvio padrão, tá ok? Então, vamos logo aos cálculos. Então, ó, calcular a média, né? Então, a média é simples, né? A gente já sabe como calcular. Soma tudo e divide pela quantidade, né? Então, você vai somar tudo, 2 mais 3 mais 3, assim vai. E dividir pela quantidade, né, de elementos, quantidade de parcela, que no caso aí são 10. Então, fazendo essa soma e dividindo por 10, a gente acha 5,7, tá? Ou seja, essa soma aqui do numerador vai dar 57, 57 dividido por 10 dá 5,7. Então essa média aí eu batizei de x barra, tá? Então x barra vale 5,7, que é a média aritmética desse conjunto de dados, tá ok, pessoal? Então, só observe. Então, dado esse conjunto de dados, eu fiz as contas e achei que a minha média é 5,7, tá? Em seguida, o que é que eu tenho que fazer? Calcular, tá, os desvios e os seus respectivos quadrados, né? Então, o que seria o desvio, pessoal? O desvio seria nada mais, nada menos do que a variação dos valores, tá? A diferença dos valores. Então, observem, a nota 2, então o desvio nela dela só eu pegar 2 menos a média. Então, 2 menos a média está aqui, ó, menos 3,7, é o desvio. Quando a nota for 3, então o desvio é o quê? A diferença de 3 menos a média. Então, dá menos aí 2,7. Então, desvio não é nada mais, nada menos do que o valor menos a média. O valor menos a média, tá? Então, desvio é essa variação, é essa diferença, tá ok? Então, quando o camarada tirou 7, então 7 menos a média, tá? Que dá 1,3. Quando o camarada tirou 9, 9 menos a média, tá? Que dá 3,3. Quando o camarada tirou 10, 10 menos a média. 10 menos 5,7 dá 4,3, tá ok? E o quadrado do desvio, simples, né? Então, o desvio aqui foi menos 3,7. Então, menos 3,7 ao quadrado, né? Como o expoente aqui é par e a base é negativa, então vai ficar esse valor, né? Duas vezes, ou seja, menos 3,7 vezes menos 3,7 vai dar um número positivo, né? Já que menos vezes menos dá mais. Ou seja, base negativa mais expoente par, então a potência é sempre positiva, tá? Então, 3,7 ao quadrado é a mesma coisa que menos 3,7 ao quadrado. Vai dar aí 13,69. E assim você vai calculando o quadrado dos outros desvios, tá? Então, vai pegar aqui, ó, menos 1,7 ao quadrado dá 2,89. Menos 0,7 ao quadrado, 0,49, tá ok? Então, primeiro a gente calcula a diferença, né? Que é o desvio. Depois a gente calcula o quadrado desses valores, tá? Olha que coisa bacana. Se a gente somar aí, tá? Somatório disso aqui, ó, de todos esses desvios, ó, dado qualquer conjunto, tá? Se você somar os valores aqui de todos os desvios desse conjunto, sempre vai dar zero, tá? Então, se você somar todos esses valores, vai dar zero, né? Observe que você tem 1, 2, 3, 4, 5 valores positivos. Então, você soma esses 5 valores positivos aqui, ó, 0,3 mais 1,3 mais 2,3 e assim vai. Mais 3,3 mais 4,3, isso aqui vai dar um valor. E aqui, como são todos os valores negativos, ó, nessa parte de cima, quando você somar isso aqui, também vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo valor que deu aqui no somatório dos números positivos, tá? Então, como as quantidades são as mesmas, só que uma é negativa e outra positiva, né? Ou seja, números opostos, quando você juntar vai dar zero, tá ok? Interessante, né? Então, vamos lá.
Então o que é que acontece? Como essa soma é nula, então a gente resolveu elevar todo mundo ao quadrado, porque aí a gente só vai ter valores positivos, tá? Então observe, elevando todo mundo ao quadrado, o que é que a gente vai ter? Então tá aqui. Então primeiro a gente vai elevar todo mundo ao quadrado, né? Já que esse somatório aqui ele seria nulo, então elevar tudo ao quadrado, fica tudo positivo e aí não vai ter como ser nulo, tá? Já que tudo é positivo. Então ó, levou tudo ao quadrado, a gente achou esses valores, tá? Então a gente vai calcular a média aritmética desses valores aqui, tá? A média aritmética do quadrado dos desvios, tá ok? Então quando eu somar todos esses valores aqui, ó, dos quadrados do desvio, a gente chega aí a 68,1, tá? Você somar aqui, ó, 13,69 mais 7,29 mais 7,29 mais 12,89 mais 0,49, assim vai. Quando você somar tudo, você vai achar aí 68,1. E a média aqui vai ser 68,1 dividido pela quantidade, né? A quantidade de parcelas que tem aqui é 10. Então 68,1 dividido por 10 dá 6,81, tá ok, pessoal? Então esse valor 6,81 é o que a gente chama de variância, tá ok? Então o que é variância, pessoal? Variância é o que? Nada mais é do que a média, né, dos quadrados dos desvios, tá? Então variância nada mais é do que isso, é a média do quadrado dos desvios. Dado o conjunto de dados, a variância é a média dos quadrados dos desvios, tá? Beleza? Observe também que como a gente elevou o quadrado, tá? Então observe, ó, aqui, ó. No entanto, a variância não está na mesma unidade que as notas, pois elevamos o desvio ao quadrado, tá? Então, ok, pessoal? Por exemplo, se aqui fosse um conjunto de dados metro, quando eu levei o quadrado, apareceu um metro ao quadrado, tá ok? Então, como a gente elevou ao quadrado, não está com a mesma unidade, então a gente vai ter que mexer nisso. O que é que a gente faz então? Extrai a raiz quadrada, né? E aí, ó, que beleza. A raiz quadrada da variância é justamente o que a gente chama de desvio padrão. Então, desvio padrão aí, no caso, ele conservou a unidade, tá? Por exemplo, se a gente pegasse metro, elevasse ao quadrado, ficaria metro ao quadrado. Então, quando você extrair a raiz quadrada do M2, né, do metro ao quadrado, volta a ser M. Então, desvio padrão aí seria uma maneira de conservar as unidades, tá ok? Então, a raiz quadrada da variância é o desvio padrão. No caso, a variância aqui deu 6,81. A raiz quadrada de 6,81 aí é próximo de 2,61, tá? Então é isso aí. Então vamos lá, resumindo. O que é a variância? É a média dos quadrados dos desvios, né? Dado um conjunto aí de dados, a variância é a média dos quadrados do desvio, tá ok? E o que é o desvio padrão? A raiz quadrada da variância, tá? Então é isso aí, pessoal. O próximo vídeo aí eu vou resolver várias questões do Enem envolvendo esses conceitos, né? As medidas de tendência central e as medidas aí de dispersão, né? A gente vai entender, né, como é que eu faço essas contas de maneira rápida, né? Já que eu vi aí que envolve várias contas, digamos assim, que gastam um certo tempo, né? Potenciação, radiciação. A gente vai ver maneiras, né, macetes para resolver essas questões de maneira rápida, tá? Então visita aí minha página, lá tem bastante material. Você pode estar enviando sua dúvida aí, tá ok? E se inscreva no meu canal, né? Se inscreva no canal para ficar sempre atualizado, tá ok? Então esse é o projeto, né? Vou fazer bastante questões de Enem, tirar dúvida aí, tá? Então tá aqui, ó, o canal. Quando você entrar aqui no canal, youtube.com/JR Matemática. Você clica aqui, ó, procurar vídeos, clica aqui, ó, se inscrever, tá? Se inscreva aí, né? Que você vai ficar sempre atualizado. Qualquer vídeo aí que eu estiver fazendo, você vai estar recebendo aí no seu e-mail, tá? A notificação. Então clica aqui, ó, procurar vídeos, que vai aparecer apenas os meus vídeos. Então tem bastante vídeo aí e tal, bacana, bastante vídeo lá pro Enem, dicas e macete, PA, tem bastante questões resolvidas, tá ok? Software matemático, tá? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, só entrar em contato, tá ok?